The Boys, episódio 7 da quarta temporada, o penúltimo episódio de uma temporada até aqui extremamente sólida, organizada e que trouxe muitos temas interessantes, né? Eu vou comentar o tema da vez, eu vou comentar esse episódio e por isso eu preciso te dizer que esse vídeo contém spoilers. Fica então por sua conta e risco. Deixa também, eu já te pedi para você se inscrever nesse canal e principalmente deixar um like. Pode ser, cara, pro YouTube compreender a relevância, a importância desse vídeo dentro da plataforma, ele precisa do teu like. E é uma parada que você faz rapidinho aqui embaixo, só clicando, enfim. Muito obrigado. Vamos lá agora para The Boys, episódio 7. Depois de um episódio acachapante como o da semana passada, nada mais justo do que recuar um pouquinho a maré antes do novo tufão, né? Do novo tsunami. Foi o que aconteceu aqui sem perder os elementos já tradicionais da série, né? Violência, a questão erótica, por aí vai. E também grandes revelações, importante dizer, né? Uma grande revelação. Confusa, porém grande. O tema do episódio da vez foi família, que como sempre pode ser visto sobre vários aspectos em todos os núcleos. Enquanto Billy Bruto foi colocado numa espécie de prisão mental, visitamos um pouco ali do seu passado. Esse tema aparece de maneira literal, mas resvala bastante na relação dele com o Hilt, né? Esse tema que eu falo família. Eu havia dito que o Billy olhava de vez em quando para o seu companheiro de aventuras como um pai olha para um filho. Só que na verdade ele olha para o Huey projetando o seu irmão. O descontrole de Billy nessa temporada, coisa que foi abordada em todos os episódios, foi explicado aqui ao abordar sua relação com seu pai. Ao passo que Billy e seu irmão sofriam violência paternal, isso também ia se projetando na sua personalidade e na forma de resolver as coisas que lhe apareciam ali na vida. Questão lá que ele faz, por exemplo, com o cara da escola, né? O diretor da escola. Um tema super comum, inclusive em várias famílias, sobretudo aquelas que não tem uma família perfeitamente estruturada, né? E aí, quando a gente faz ali umas terapias, as coisas vão voltando, você diz, então é isso, tal. Então é mais ou menos o que acontece. É uma aula de psicanálise aqui, e nessa aula o roteiro mostra como o Billy apenas reproduzia muitas vezes sem pensar aquilo que seu pai fazia com ele. O curioso é que mesmo depois de identificado isso, e com as informações da Starlight, ele vai ainda assim colocar o seu amigo / irmão no caminho da morte. Isso é muito curioso. O que me leva a pensar que talvez dessa vez ele vai blefar e se colocar nesse caminho para que o seu amigo sobreviva. Tanto ele quanto a Starlight podem estar sintonizados, mesmo distantes um do outro, né? Inclusive, belíssimo conflito esse do soro. Só funcionar algumas vezes, depois complicar tudo. E uma outra solução para isso também é que o Billy e o Huey podem sofrer, podem ter o V permanente, né? Que foi tratado aqui e explicado nesse episódio com relação à volta dos poderes da Kimiko. E isso aproximaria os personagens às suas versões dos quadrinhos, tá? Porque lá nos quadrinhos eles têm poderes. Eu vou também dizer outra coisa que aproxima muito esse episódio dos quadrinhos, mas daqui a pouco. Antes de seguir núcleo a núcleo, só um ponto interessante, tá? Do ponto de vista técnico. Várias séries sofreram muito com a pandemia, porque tinham que fazer as bolhas de gravações, não podia ter muita gente, né? E a solução de todas as séries que passaram por isso foi separar bastante os núcleos da história. The Boys foi, até agora, a que melhor organizou isso. Talvez The Boys e Better Call Saul também. A Starlight, Milk e o French estarem separados do núcleo principal, do núcleo central, digamos assim, é algo que poderia dar muito errado, mas acabou dando certo ao trazer essa separação para o contexto da narrativa, ou seja, ambos estão na mesma missão, mas encaram-a de maneira diferente. Eu acho uma boa sacada, até porque Stranger Things sofreu um pouco com essa questão da pandemia, não acabou comprometendo muito a temporada, mas Umbrella Academy se destruiu por conta disso, e fora eles, os exemplos aí são vários. The Boys, inclusive, se beneficiou, né? Se beneficiou e trouxe para dentro da sua história. Gostei. Mas voltando. O tema família também visita o Soldier Boy, tanto de maneira literal como de maneira mais subentendida. Se o pai de Billy tratava ele e seu irmão na pancada, Soldier Boy tratava os seus amigos, o seu grupo, o seu time, a sua família, também na porrada. O resultado foi repúdio. Billy repudiou seu pai ao mesmo tempo que o internalizou. Soldier Boy, por sua vez, foi traído pelos seus e tenta resolver, traído do ponto de vista dele, e tenta resolver agora em uma jornada de vingança. Ele quer matar de 1 a 1, tá conseguindo, mas esquece de ver
o seu lado extremamente torpe na relação que tinha com a sua família. O fato é que ele, o Soulja Boy, vê o mundo de maneira torpe. Para ele, tudo é uma guerra, tudo é um confronto. Como encara lá a questão do padre e da freira e o que ele fala lá pro Rio. Isso é ser um soldado. E é muito interessante porque Soulja Boy é um soldado 24 horas por 7, né? A forma como isso é mostrado com animação na noia do Black Noir é criativa e combina com o fato de que The Boy se permite a muitas linguagens e também ao trauma que ele, o Black Noir, sofreu no cérebro, né? Trauma sim, o cérebro dele saiu, aparentemente pode ser exagero do cartoon, mas ele sofreu um grande trauma na cabeça que parece ter remodelado totalmente a sua personalidade, da fala ao modo de agir, uma vez que suas capacidades emocionais são aparentemente dóceis como as de uma criança, né? Pelo menos é o que me parece. E aqui também é mais um passado que, quando revelado, fala bastante sobre o personagem, né? Como eu já falei, a questão do Billy, seu pai, etc. Descobrimos também que Soulja Boy é uma espécie de pai do Homelander. Pai ou o Homelander é clone do Soulja Boy? Interessante essa diferença, tá? Porque dialoga com os quadrinhos. Mas eu não vou trazer muito não, para não trazer spoiler dos quadrinhos. Só que ao colocar isso, né, coloca também o tema da família, tanto pro Homelander, como também pro Soulja Boy. Só uma coisa que eu não entendi. Se o Soulja... Assim, os ovinhos do Soulja Boy precisaram de algum canto, né? Será Stormfront? Isso não me ficou claro, porque se foi, a temporada passada se torna mais bizarra do que já foi. Enfim, algo que eu havia falado vai ganhando forma. Talvez ambos, o Soldier e o Homelander, entrarão em um acordo para governar aquele mundo e aí realmente os The Boys vão ter que voltar a ser os The Boys, né? Os The Boys que eles vinham sendo ali nas temporadas passadas, ou seja, os caçadores de poderosos, de sups. É uma maneira muito criativa de não fazer o personagem canibalizar o outro na série. É uma maneira muito criativa também de trazer o tema do Black Noir para quem lê os quadrinhos e a importância do Black Noir para o arco aqui do Soldier e do Homelander. Muito importante. Acreditava-se, quando o Soulja Boy foi anunciado, que ele viria substituir o Homelander, né? Por conta das polêmicas do Anthony Starr fora das câmeras, digamos assim. O que faria, do meu ponto de vista, o The Boys perder um personagem não só importantíssimo, mas que vem entregando muito através da atuação brilhante do Anthony Starr. Como essa questão fora das câmeras não pegou né? A agressão que ele fez lá a uma pessoa no bar, ou alguma coisa parecida lá na Espanha, ele permanece na série e colocar os dois juntos é uma excelente maneira de colocar tanto o Homelander quanto o Soulja Boy convivendo na série. Já deu certo, do meu ponto de vista. Ambos os personagens já deram certo. E como eu disse, além do trato com o Billy, não tem tanto motivo assim pro Soulja Boy querer matar o Homelander. Menos ainda agora de ter se revelado essa questão parentesca ou algo parecido entre a dupla. Kimiko e o French também debatem o tema família, mas aqui tá mais exposto. Ela mesmo fala que o beijo entre eles provou muito mais do que uma relação. Ela quer os seus poderes de volta para defender French, que é, de fato, para ela, do ponto de vista dela, sua família. Tanto que ela sorri quando a Starlight fala que vai proteger o Rio e mesmo que ele não queira. Ela e Kimiko também estão alinhadas. Basta saber se o Billy realmente está. Eu repito, dado o flashback dele, acredito que sim. Não faz sentido ele não querer proteger o Rio depois de ter, revisitado as questões ali com seu irmão. E ainda nesse núcleo, legal perceber que o Milk tem mais um conflito aí, e agora um conflito que passa pelos dois heróis babacas aí da temporada. Com o Soulja Boy, ele já tinha a questão dos seus entes queridos, e agora com o Homelander tem a questão da sua filha, né? Até uma questão social e política, digamos assim. Ele acredita mais ainda que o Homelander precisa sair da estrutura social para parar de influenciar mal as pessoas. Tá claro que ele precisa ir para cima dos dois e resolver isso. Tá claríssimo, né? E apesar de não ter poder, o Milk me passa muita confiança que ele consegue fazer um bom plano, ao esquema Batman. Fora que ele também pode ter poder, né? Dado o composto V. E isso me leva a crer que tanto ele quanto o French podem se submeter às doses iniciais e não correr o risco de vida que o Billy e o Rio estão correndo. Eles vão lá, utilizam uma vez, resolvem a parada e tá tudo certo. Os dois, afinal, precisarão de medidas drásticas e essa possibilidade guarda uma grande catarse pro final, né? Para o episódio seguinte. Fora a Maeve, que também pode aparecer, e finalmente, quem sabe,
o merda do A-Train que simplesmente não morre, né? O desgraçado. Pior, agora ele vai viver e conviver com o coração daquele que odeia, o que traz um grande teórico dilema aí que fazem as pessoas que se colocam como doadores de órgãos. Sempre perguntam assim, já até me perguntaram. Tá, e se o seu órgão for para um criminoso? Depois de você morrer, você gostaria disso? Esse é o dilema que é trazido para esse episódio, para esse papo do A-Train, só que um pouco às avessas. Bem curioso. The Deep começou novamente a se bagunçar. Eu quero ver o que vai sair daí, né? E aqui é uma estrutura narrativa que me agrada demais em The Boys. Eles plantam uma cena um pouco desconexa com o episódio em questão e no próximo já mostram as consequências sem precisar revisitar o assunto, né? Com The Deep aconteceu várias vezes nessa temporada, inclusive. Mas já aconteceu com o A-Train, com a Starlight e aparentemente vai acontecer novamente com o The Deep. Inclusive, com toda essa confusão que a Starlight vem criando na mídia, combinem muito, o The Deep dá uma derrapada, bagunçar toda a situação, a opinião pública para com a VOTS e por aí vai. O que, convenhamos, pode deixar tanto o Soldier Boy quanto o Homelander soltos, sem controle da empresa, né, desgarrados e tocando o terror na sociedade. Tanto que essa é a única forma do Homelander se livrar do atual controle que a Starlight vem exercendo sobre ele a partir da opinião pública. Tem até um foreshadowing disso, se eu não me engano. No quarto episódio, eu acho, que é quando ele diz pra ela que ele poderia dominar tudo, mas ele não quer fazer isso da maneira que ele pode. O fato do roteiro ter escondido o filho do Homelander depois do terceiro episódio por ali, só pode estar sendo feito por um motivo interessante, né? E eu acredito que se conecta com o tema aqui dessa semana. De novo, família. Talvez só a família para resolver a situação, né? Se não, é preguiça do roteiro, coisa que eu não creio que aconteça normalmente aqui em The Boys. Então agora é aguardar para ver como esse assunto vai voltar. Bom, esse episódio foi isso, né? Teve esse grande acontecimento no final, que para quem lê as HQs é muito bom e para quem não lê, para quem fica ali só na série, é igualmente interessante. Interessante no sentido de trazer mais um conflito, trazer mais um contexto na coexistência do Soldier Boy com o Homelander. Belíssimo episódio, um episódio calmo, mas que entregou bastante. Os núcleos eles vão se juntando aos poucos, né? As definições de rumo da próxima temporada, que já tá confirmada, também vai acontecendo. E aí eu espero tudo isso se organizar de fato no próximo episódio e eles conseguem fazer rapidinho. Eles são muito habilidosos. No mais, um forte abraço em vocês, até o próximo vídeo e tchau.